dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. E hoje nós estaremos compartilhando a lição que se encontra em Gênesis 18 e 19, que vem falando exatamente sobre as obrigações da aliança. E diz lá: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Como vimos até agora, a aliança é sempre uma aliança de graça, porque a graça é um dom imerecido de Deus a nós, em que Deus faz por nós exatamente aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Não há exceção também na aliança de Abraão. Em sua graça, Deus o escolheu como seu instrumento para auxiliar na proclamação do plano de salvação para o mundo. E, entretanto, o cumprimento das promessas da aliança estava vinculado à disposição de Abraão de andar em justiça e obedecer ao Senhor pela fé. Sem essa obediência da parte de Abraão, Deus não poderia usá-lo. Então, aí em Gênesis 18 e 19, o que nós entendemos é o seguinte, que o verso inicia com a graça. Eu o escolhi. Deus diz, eu o escolhi. E é seguido pelo fato de que Abraão obedeceria ao Senhor e faria com que sua família também obedecesse. Então nós vimos aí fé, a fé de Abraão, e obras. Então, o que nós devemos entender é exatamente o que Deus pede de nós. Em sua palavra, ele diz assim, que assim também, lá em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Então Deus está dizendo isso a nós. Então nós entendemos também, conforme nós vimos em sua palavra e compartilhando aí a nossa lição, diz assim: as bênçãos da aliança não poderiam ser desfrutadas nem mantidas, a menos que certas condições fossem satisfeitas pelos beneficiários. Então nós vimos aí a graça de Deus, Deus escolheu Abraão e Abraão obedeceu. E deviam ser a manifestação de um relacionamento também entre a humanidade e Deus. A obediência era o meio pelo qual Deus poderia cumprir suas promessas da aliança ao povo. A quebra da aliança por meio da desobediência significava a infidelidade a um relacionamento estabelecido. Quando a aliança era quebrada, o que era quebrado não era a condição da concessão da aliança, mas a condição de seu cumprimento. Como nós vimos assim, nós já estudamos, por exemplo, Caim, Deus pediu que oferecesse o sacrifício através de um cordeiro, mas Caim fez o que ele sentiu vontade de fazer. Ele ofereceu o melhor dele, porém não o que Deus pediu. E aí a aliança ali foi quebrada. No caso de Esaú vendeu ali o direito da sua primogenitura por um prato de lentilha. Então aí a aliança novamente quebrada. Irmãos, que nós possamos cumprir a aliança que Deus faz a nós, O evangelho foi transmitido a nós e esse evangelho tem que ser compartilhado. Nós precisamos obedecer a Deus, porque a fé sem as obras, ela é morta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, que nós possamos cumprir a aliança que Tu firmaste conosco, Pai. Porque conforme vimos em Sua palavra, a fé sem as obras é morta. Que Deus nos abençoe para isso. Usa-nos, Senhor, para cumprirmos o Teu Evangelho aqui neste mundo, transmitindo a mensagem a outros. Dai-nos a Tua paz, um dia feliz em Tua companhia, te pedimos em nome de Jesus. Amém.